Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo e também envolvendo Botafogo e Corinthians, porque Botafogo e Corinthians estão brigando pela contratação do lateral direito Mateuzinho, ou Matheus França, como agora ele quer ser chamado. E a gente vai contar os bastidores. Qual é a diferença de proposta? Por que o Mateuzinho pode estar escolhendo o Corinthians ou o Botafogo? Já já a gente vai revelar aqui os detalhes dessa negociação envolvendo esses dois clubes. Tem também Luiz Henrique, que estava certo no Botafogo e parece que não vai mais. E a torcida do Botafogo ficou tirando onda com o Flamengo, dizendo que foi chapéu. No fim das contas, nem com chapéu pode ficar, hein? A gente vai contar os detalhes dessa situação. Tem também Flamengo fazendo proposta para volante que atua na MLS. A imprensa de lá está repercutindo. Já já a gente vai contar que jogador é esse. Isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. E assim o canal Vene Casagrande vai crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem um Pix aí, mas não deixe de se inscrever. E solta o dedo no like, porque isso ajuda demais. Compartilhe o vídeo nos grupos de WhatsApp, entre amigos, família. Vamos fazer o canal Vene Casagrande crescer mais ainda em 2024. Vamos para as informações. É o seguinte, Luiz Henrique, aquele que o Flamengo estava tentando a contratação por empréstimo e que estava próximo de ser comprado pelo grupo do John Textor e ser usado no Botafogo e depois ir para o Lyon, parece que a negociação vai melar. Por quê? O que aconteceu? Inicialmente o jogador ficaria no Botafogo até julho desse ano e depois voltaria ao Lyon. Só que, diante da repercussão negativa, o próprio John Textor deu declarações dizendo que não, o jogador ficaria no Botafogo por tempo indeterminado. Só que o jogador, ele entende que, beleza, ele pode até voltar para o Botafogo agora, mas ele quer botar uma cláusula dizendo que é obrigado ele ir para o Lyon depois de um certo período. E essa cláusula não estava no contrato. Então, por conta disso, o jogador e os seus empresários não assinaram a documentação. E o valor da proposta não era de 20 milhões de euros total, não. Na verdade, 16 milhões de euros de maneira fixa e 4 milhões em metas, que poderia, portanto, chegar a 20 milhões de euros. Só que a negociação, até o momento, não foi finalizada, o jogador não aceitou, sem essa cláusula de obrigatoriedade para ele ir para o futebol europeu, no caso, o Lyon, que é do mesmo grupo ali do John Textor. Enquanto isso, a situação está indefinida. Outro ponto também que está atrapalhando a negociação é que o Betis não quer pagar a um dos empresários do jogador, Luiz Henrique, a porcentagem da comissão. E por conta disso, o empresário, obviamente, não quer assinar toda a documentação. Ou seja, foi uma comemoração comemorada, foi uma contratação comemorada, mas ainda não finalizada. E pode não acontecer, a verdade é essa. E recentemente o Botafogo até anunciou a contratação de um lateral direito e depois voltou atrás, dizendo que o clube o qual ele pertence voltou atrás nos termos pré-estabelecidos, enfim. Então, o Botafogo, portanto, pode ficar a ver navios em relação a Luiz Henrique, e sendo que muitos torcedores ficaram zoando a torcida do Flamengo, dizendo que foi chapéu, pelo visto, pode ficar sem Luiz Henrique. Falando sobre o Flamengo, o Arrascaeta, ele deu uma coletiva, né? E eu peguei duas boas declarações dele aqui. Primeiro que ele falou sobre um churrasco durante a pré-temporada. Isso é bacana demais, eu não sou contra isso não, muito pelo contrário, isso une o grupo. E ele falou, esse momento é importante para a gente criar um grupo vencedor, com união humana, ajudar o próximo, sentirmos como irmãos. Para ser campeão vai ter que ter um bom ambiente. Essa viagem eu tenho certeza que tem sido muito boa nessa parte. A gente passa muito tempo juntos, conseguimos fazer um churrasco. Na parte física a gente tem se exigido muito, estamos aguentando, fazendo tudo que o treinador pede. E nós que sairemos beneficiados. Ele também, numa outra parte da entrevista, ele elogiou o Varela, ele disse, falando sobre o grupo do Flamengo, e nessa declaração ele elogiou muito o Varela. São jogadores de muita qualidade para estar no Flamengo, acredito no potencial de cada um. Vinha, já jogou no Brasil e demonstrou sua capacidade, que a gente pode confiar nele, ainda pode evoluir muito. Todo mundo conhece a capacidade que ele, o Nico, no caso de La Cruz, tem. Acho que está se adaptando muito bem. E o Varela está começando
melhora o ano. Todo jogador, quando não tem confiança, não se sente bem dentro de campo. Aconteceu comigo no ano passado. Desaprender a jogar, ninguém desaprende. Então é importante ter um treinador que dá essa confiança, disse aí o Arrascaeta. Concordo em relação ao Varela, venho defendendo o Varela, acho que ele ainda não teve as oportunidades para o torcedor chegar e crucificar o atleta, pedir a saída dele. Agora ele está tendo a oportunidade. Se ele não mostrar o futebol dele agora, aí eu concordo com vocês que o ideal seria sair. Mas agora a gente vai ver se o Varela tem futebol ou não para jogar no Flamengo. Dando continuidade agora ao mercado da bola, galera. Porque segundo o site, na verdade o Twitter, MLS Multiplex, ou seja, que acompanha o dia a dia do futebol da MLS ali. Segundo esse perfil, o Flamengo fez proposta pelo volante Gregóri, que atua pelo Inter Miami. A oferta do rubro-negro é de 2,8 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais para repatriar o jogador. Pessoas da diretoria do Flamengo até o momento não me responderam antes da gravação desse vídeo. Óbvio que depois que me responderem eu vou comentar aqui no vídeo, mas fica aí a informação, repito, do perfil MLS Multiplex, que, como eu disse, acompanha, faz a cobertura diária do futebol da MLS. Quero a opinião de vocês aí. Vocês acham que esse jogador pode ser importante no time do Flamengo, o volante Gregóri? Olha, faz sentido se o Flamengo vender o Thiago Maia para o Internacional, no caso. E até onde eu sei, o Flamengo não aceitou a proposta do Internacional pelo volante Thiago Maia, que inclusive jogou ontem contra a Portuguesa e fez uma partida apática. Esperava mais do Thiago Maia. Mas, agora, a opinião de vocês aí. O que vocês acham desse jogador? Acham que pode ser importante? Enfim, quero a opinião de vocês em relação à possível proposta do Flamengo pelo volante Gregóri, que está na MLS, mais precisamente no Inter Miami. Então, a opinião de vocês eu quero aí, pode comentar à vontade. Para finalizar nosso vídeo, vamos falar sobre Corinthians e Botafogo, que estão brigando pelo lateral direito Mateuzinho, ou Matheus França, como agora ele quer ser chamado. Para vocês entenderem, o Corinthians chegou a contratar o jogador por empréstimo. O jogador ficou lá uma semana treinando, depois o Corinthians voltou atrás, fez exigências antes não feitas no acordo verbal, o jogador foi devolvido ao Flamengo. Nesse período, o Botafogo queria contratar o Malaffá, lateral direito, português, e acabou não contratando, voltou ao mercado em busca de um lateral direito e ligou para o Flamengo, como vocês acompanham aqui no canal Vene Casagrande, a gente trouxe em primeira mão, ligou para o Flamengo para dizer, a gente tem interesse na contratação do Mateuzinho. Beleza. O John Textor, que estava lá nas Bahamas, aproveitou a viagem, foi até Orlando, se encontrou com o Rodolfo Landim e nesse encontro apresentou a proposta ao Flamengo avaliada em 4 milhões de euros por 60% do atleta de maneira fixa, ou seja, ele não teria a obrigatoriedade de bater metas para o Flamengo receber parte do valor. O Flamengo vai receber 4 milhões de euros por 60%. Beleza, essa foi a proposta do Botafogo. Mas antes do Botafogo fazer essa proposta, o Corinthians havia feito uma de 2 milhões e meio de euros de maneira fixa e 1 milhão e meio de euros em metas, ou seja, totalizando 4 milhões de euros. O valor, por 60% também, o valor é o mesmo, só que no Corinthians, o Mateuzinho teria que bater as metas, que seria, completou 30 jogos, o Flamengo recebe 750 mil euros. Depois completou mais 30 jogos, o Flamengo recebe 750 mil euros. Ou seja, uma hora o Mateuzinho vai bater, a gente só não sabe quando, mas teria que bater metas para o Flamengo receber um total de 4 milhões de euros. Ok. Entre Flamengo e Botafogo, tudo certo, o Flamengo aceitou a proposta. Aí os representantes foram acionados, os representantes do atleta foram acionados, ligaram para o Mateuzinho. Mateuzinho está dando prioridade ao Corinthians, por vários motivos, porque já tinha uma negociação anterior, o pai dele é torcedor do Corinthians também, eu acho que seria um sonho pessoal do pai ver o Mateuzinho com a camisa do Corinthians, creio eu. Então são muitos fatores. Então o Mateuzinho quer esperar até essa segunda-feira para ver se o Corinthians melhora a oferta ao Flamengo, se acerta com o Flamengo, porque ele está dando prioridade ao Corinthians. Então, ou seja, o Mateuzinho vai dizer adeus ao Flamengo em breve e de maneira definitiva. Resta saber para onde. Nem o Mateuzinho sabe ainda, se é para o Corinthians ou para o Botafogo. Ele topa os dois projetos.
Ele só quer dar prioridade antes ao Corinthians, porque antes o Corinthians já havia feito uma negociação com ele já havia treinado uma semana lá no CT do Timão, então ele está dando prioridade ao Corinthians. Se não tiver acerto entre Corinthians e Flamengo, e aí ele vai para o Botafogo. Então, o John Textor, portanto, novamente ajudando o Flamengo aí em uma negociação. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês ficaram com dúvida, podem comentar perguntando que a gente tenta responder no próximo vídeo. Beleza? Um beijo para vocês, um forte abraço e fui!